Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concurso. Sou o Antônio Alex e estou aqui hoje para conversar com você sobre a prova discursiva do concurso de escrivão da PCDF. E você sabe como gabaritar a prova discursiva de escrivão da PCDF? Se não, me acompanha aqui que eu te conto. Então, para você gabaritar, você tem que primeiramente ter uma argumentação sólida na sua prova. Além disso, você tem que conhecer as principais tipologias textuais que podem ser cobradas em sua prova. Além do mais, você tem que gerenciar bem o seu tempo e não pode cometer erros. Vamos avançar? Em relação à argumentação sólida, a primeira dica que eu lhe daria é conhecer os temas que foram cobrados na última prova. E a última prova, ela cobrou a diferença entre o furto de bagatela e o furto privilegiado. Além do mais, ela cobrou em que momento que há a consumação do crime de furto. Avançando, ela cobrou se cabe flagrante na tentativa de crime de furto. Por fim, ela questionou se o chamado arrependimento posterior ele exclui a tipicidade do crime de furto. Então, a primeira dica para uma argumentação sólida é conhecer o que foi cobrado na última prova. Então, e a última prova ela cobrou disposições relacionadas com o crime de furto, um crime aí contra o patrimônio que tem uma relação direta com as atribuições da Polícia Civil. Vamos avançar? Aí, avançando aí dentro, de construção de uma argumentação sólida numa prova discursiva, eu trouxe aqui algumas dicas de temas que têm chances de serem cobrados na prova discursiva de escrivão da PCDF. Dentro de direito constitucional, a primeira dica que eu lhe dou é estudar as disposições previstas no artigo 144, um artigo que tem relação com a segurança pública, com as competências das nossas forças policiais, inclusive a PCDF. Então, muita atenção com esse artigo, os seus incisos e seus parágrafos. Além do mais, o artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988, com disposições relacionadas com direitos e garantias fundamentais, tendo relação direta com o direito penal e com o direito processual penal. Então, muita atenção com essas disposições aqui do nosso artigo 5º da Constituição. Além do mais, dentro do direito constitucional, outra dica que eu lhe daria é essa daqui, tem relação com o julgado do Supremo de 2017. Se as forças de segurança pública podem ou não fazer greve. Avançando, se as forças de segurança pública também podem se associar e também podem se sindicalizar. Avançando, dentro de atualidades, que são assuntos que também não podem ser desprezados. Dentro de atualidades, eu destacaria assuntos relacionados com segurança pública. Por exemplo, assuntos relacionados com violência urbana, violência doméstica, a prisão em segunda instância. E aí, você já leu o informativo do STF em relação ao julgado aí sobre prisão em segunda instância? Então leia, Avançando, o chamado feminicídio, problemas com o sistema prisional brasileiro e também chama atenção com questões relacionadas com a internet. Então, dentro de internet, os crimes cibernéticos, vazamento de dados pessoais, crimes contra a dignidade sexual a partir da internet. E, dentro de direito administrativo, eu destacaria a chamada improbidade administrativa. Então, aqui, dicas para que você aprofunde o seu estudo em relação a essas temáticas de direito constitucional, atualidades e direito administrativo. Então, são assuntos aí com uma grande probabilidade de estarem na sua prova, correto? Mas também temos direito penal, direito processual penal e legislação extravagante. Vamos avançar. Dentro de direito penal, a dica que eu lhe daria é estudar as excludentes de ilicitude e culpabilidade. Além do mais, os concursos, concurso de crimes e de pessoas, os tipos de erro, o chamado arrependimento posterior, que inclusive esteve na última prova de escrivão. E em relação aos crimes, os crimes contra o patrimônio, então furto, roubo, Então são assuntos aí com muita cobrança nesse tipo de prova. Os crimes dolosos contra a vida, eu também daria uma atenção. E por fim, os crimes contra a dignidade sexual. Dentro de direito processual penal, eu
estudaria com cuidado, né, as disposições relacionadas com o inquérito policial. Então, o escrivão ele está a todo momento lidando com inquéritos policiais. Então, é muito importante que ele conheça essas disposições relacionadas com o inquérito. Os tipos de prisões, né, as características das ações penais, né, as principais ações penais, né, busca e apreensão dentro de provas, os tipos de flagrantes, a identificação, questões relacionadas com identificação criminal, questões relacionadas com interceptação telefônica e as quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Dentro de legislação extravagante, eu aprofundaria os meus estudos com questões relacionadas com o ECA. Tá? Dentro da chamada Lei da Maria da Penha, eu destaco, né, que é um assunto que tem muita cobrança nesse tipo de prova, e também chama sua atenção para recentes alterações legislativas, como essa daqui, da Lei 13.827 de 2019. Muito cuidado também com o Estatuto de Desarmamento, isso porque o nosso novo presidente da República, ele lançou uma série de decretos, então muita atenção com esse assunto. Também a Lei de Drogas e a Lei do Racismo. Então, outras dicas aqui dentro aí do direito penal, processo penal e legislação extravagante. Então, são assuntos aqui que valem uma atenção especial da sua parte. Então, aprofunde os seus estudos aqui, né? Faça resumos que pode te ajudar, pode ser a temática aí da sua prova discursiva para escrivão. Correto? Vamos avançar para o próximo tópico? E o segundo ponto para você gabaritar a sua prova discursiva de escrivão da PCDF era conhecer as tipologias textuais que podem ser cobradas da sua prova. Então, a prova de escrivão será uma redação de até 30 linhas. Então, imagine que no enunciado dessa prova esteja lá para você elaborar um texto em forma de prosa. Você sabe elaborar um texto em forma de prosa? Não precisa saber. Ou então, o enunciado pode estar: elabore uma dissertação. Ou então, elabore uma dissertação expositiva, ou uma dissertação argumentativa, ou uma dissertação expositivo-argumentativa. Tá? Então, são questões importantes. Então, dentro aí de tipologias textuais, você tem que conhecer qual será a modalidade de texto cobrado em sua prova. Pode ser uma dissertação, ele pode exigir, elabore um texto em forma de prosa. E aí? E uma dissertação argumentativa, quais são as suas características? Se você precisar persuadir o examinador da sua prova, você sabe construir um texto com essas características? Então, são questões que você precisa estar dominando, técnicas que você precisa dominar para que você não perda tempo, para que você já consiga, né, construir o texto com a técnica adequada aí, exigida pelo seu examinador. Perfeito? Vamos avançar? E dentro de gerenciamento de tempo e erros, né, a sua prova discursiva ela vai ser realizada simultaneamente com a prova objetiva. Então, é extremamente importante que você gerencie adequadamente o seu tempo. E aí, você vai começar por onde? Você vai começar pela prova discursiva ou pela prova objetiva? Então, são fatores que você já tem que decidir aí antes da realização da sua prova, para que você não perca tempo aí no momento de realização da sua prova. Além do mais, em relação a erros, né? Você tem que evitar cometer erros durante a sua prova discursiva, porque isso pode te desestabilizar. Então, primeiro ponto, coloco o título na minha prova discursiva. Em relação à letra, eu posso usar a letra de forma ou necessariamente eu tenho que utilizar a letra cursiva? Eu escrevo o texto em primeira ou terceira pessoa. Então, em relação ao gerenciamento de tempo e erros, né, são questões que têm relação direta com a sua inteligência emocional no dia da prova. São pontos que podem te desestabilizar. Então, você tem que conhecer técnicas, por exemplo, uma delas é, por onde começar? Eu começo pela prova discursiva ou pela prova objetiva. Então, são fatores, são pontos que você tem que decidir aí antes aí da sua prova. É interessante que você já decida para que você entre com tudo na sua prova discursiva. Perfeito, vamos avançar.
E aí eu quero chamar a sua atenção para o nosso curso de discursivas aqui do CDF, que ele é estruturado nesses 3 fatores necessários para gabaritar a prova discursiva de escrivão da PCDF. O primeiro pilar do nosso curso é a inteligência emocional. São aí cuidados especiais para que você gerencie adequadamente o seu tempo e não cometa erros que possam te desestabilizar na sua prova discursiva. O outro pilar nós vamos trabalhar a forma. Dentro da forma, nós vamos te apresentar as principais tipologias textuais que podem ser cobradas na sua prova discursiva. Além do mais, vamos trabalhar técnicas aí dentro do pilar conteúdo para que você construa uma argumentação sólida. Então esse é o nosso curso de discursivas aqui do CDF Concursos. Então, o nosso curso de discursivos do CDF Concursos, ele tem essas características estruturado aí nos 3 pilares para que você gabarite a prova discursiva de escrivão da PCDF, inteligência emocional, forma e conteúdo, um curso extremamente objetivo com muitas questões práticas, ele é composto por 4 aulas, tá? Então um curso extremamente objetivo e vale muito a pena você se preparar conosco, perfeito? Vamos avançar aqui para o final do nosso vídeo, então é isso, estamos caminhando para o fim do nosso vídeo, espero que você tenha gostado das dicas para que você gabarite a prova de escrivão da PCDF e vou te esperar aqui na sua preparação para essa prova. Muito obrigado.